O STF está prestes a entrar em um duelo internacional com os Estados Unidos. A regulamentação das redes sociais pode causar um tsunami de retaliações. Prepare-se para o maior confronto internacional de 2024. O STF está prestes a tomar uma decisão histórica nesta quarta-feira, 27, que pode colocar o Brasil em rota de colisão direta com os Estados Unidos, mais especificamente com Elon Musk e Donald Trump. A regulamentação das redes sociais no Brasil não é apenas um assunto local, é um duelo geopolítico que pode reverberar em todo o mundo. E o que está em jogo? O controle da liberdade digital e a censura nas plataformas. Vamos explicar o que está por trás disso. O STF vai analisar a regulamentação das redes sociais, com foco em combater notícias falsas e discursos de ódio. Parece algo legítimo, não? Mas quando o governo brasileiro e o PT, que têm interesses claros em controlar as narrativas online, entram em cena, a história muda de figura. O que eles querem é calar a oposição. E quem está no alvo? A direita conservadora, que domina a maioria das redes sociais, especialmente o X, plataforma de Elon Musk, agora muito ativa no Brasil. Mas é aí que o cenário internacional entra em cena. Elon Musk, um dos homens mais poderosos e influentes do mundo, não vai ficar quieto. Musk tem um acordo com o Brasil, com o X no país, e ele já deixou claro que essa história de censura pode gerar uma resposta forte. Donald Trump também já se posicionou, dizendo que vai fiscalizar e punir países que impõem essa censura digital. Se o STF avançar na regulamentação, o Brasil pode enfrentar uma onda de retaliações políticas e econômicas dos Estados Unidos. E o que isso significa para o Brasil? Simplesmente, o Brasil pode estar abrindo a porta para uma enxurrada de consequências que afetarão não só a política interna, mas também as relações internacionais, com Trump e Musk prontos para agir. Mas aqui vai um detalhe crucial. O que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão dos brasileiros. O que os ministros do STF estão tentando fazer é algo que ultrapassa seus limites constitucionais. Eles estão querendo censurar as redes sociais, calar a boca dos cidadãos brasileiros, quando, na realidade, essa prerrogativa não pertence a eles. O Brasil é uma democracia, e as decisões sobre regulamentação das redes sociais devem ser tomadas pelo Congresso Nacional, que é composto pelos representantes eleitos pelo povo. Ministros do STF não têm voto popular e não possuem autoridade para impor regras sobre a comunicação social de forma unilateral. Isso é inconstitucional. E o que isso pode gerar no futuro próximo? Em vez de conseguir controlar as redes sociais e silenciar a população, o que pode acontecer é que os próprios ministros do STF serão censurados, mas de uma forma muito mais poderosa, pelos Estados Unidos da América. Isso não é ficção, é realidade. Um dos principais aliados de Donald Trump, Marco Rubio, que já foi um parlamentar influente, vai assumir um cargo estratégico no governo dos Estados Unidos, e ele, junto com figuras como Maria Alzira Salazar e Chris Smith, já enviou um pedido formal para o governo Biden cancelar os vistos dos ministros do STF. Agora, com Rubio ocupando um cargo-chave no governo Trump, não é preciso ser gênio para entender qual será a atitude dele. Ele foi quem enviou o pedido para cancelar os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora ele estará em posição de agir sobre isso. Além disso, o Congresso dos Estados Unidos, onde o Partido Conservador tem uma maioria significativa, já está trabalhando em 2 projetos de lei que, se aprovados, podem impactar diretamente as ações do STF contra a liberdade de expressão no Brasil. Esses projetos têm o apoio da maioria dos senadores e deputados, e o presidente Donald Trump tem o poder de assinar essas iniciativas e aplicar severas retaliações ao Brasil.
A verdade é que, ao tentar censurar o povo brasileiro e as redes sociais, os ministros do STF podem estar cavando a própria cova, preparando-se para enfrentar uma onda de retaliações dos Estados Unidos, e isso inclui ações como cancelamento de vistos e sanções econômicas. E se você acha que isso é exagero, é só lembrar das palavras de Elon Musk, um dos homens mais poderosos do mundo e braço direito de Trump, que já afirmou que vai ver Alexandre de Moraes atrás das grades e que Lula perderá as eleições de 2026. Se os ministros do STF acham que têm controle sobre a narrativa no Brasil, podem se surpreender com a força da resposta internacional. O jogo está só começando e o Brasil pode estar prestes a viver uma verdadeira tempestade política e econômica, provocada diretamente pela censura e pelos ataques à liberdade digital. Fique ligado, porque esse confronto pode ser o maior erro estratégico do governo atual. O STF está caminhando para um tiro no pé e o impacto será global. Agora, antes de seguir, não se esqueça de curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Nós trazemos as informações exclusivas que você não encontra em nenhum outro lugar. Ative o sininho para não perder nada. STF e Lula. Reuniões secretas e o desespero de quem sabe que está na corda bamba. O deputado federal Marcel Van Hatten, um dos mais atuantes da Câmara dos Deputados, esmiuça a situação envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e o governo Lula. Para o parlamentar, o cerco está se fechando. O cerco está se fechando. E não é sobre a perseguição insana contra Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo. As notícias das últimas semanas, incluindo a de que Donald Trump venceu as eleições americanas e o tema da anistia ganhando força no Congresso Nacional em época de troca de comando nas duas casas, parecem ter pressionado Alexandre de Moraes e seu entorno a ponto de tomarem decisões arrojadas, para dizer o mínimo, nos últimos dias. No dia 13 de novembro passado, o mesmo em que um cidadão desesperado explodiu-se, se é que foi bem assim, na Praça dos Três Poderes, diante do Supremo Tribunal Federal, encontravam-se no Palácio da Alvorada para uma reunião 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e, claro, o anfitrião, Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião não estava na agenda oficial do presidente Lula, secreta e ilegal, portanto, e só foi revelada por conta dos fogos de artifício que estouraram a poucos quilômetros dali, diante do Congresso Nacional. O que faziam na reunião, clandestina, algumas das mais altas autoridades da República, incluindo o próprio presidente Lula? Qual o motivo de estarem, às escondidas, reunidas no mesmo ambiente supostas vítimas e pretensos investigadores de narrativas que têm chacoalhado a República? Se a Lava Jato foi enterrada por mensagens trocadas por celular entre juiz e promotor, apesar de todas as provas de corrupção reveladas, o que deve ocorrer então com casos que envolvem os personagens de uma reunião presencial que se pretendia secreta, mas que foi revelada? Estas perguntas merecem respostas claras, objetivas. Mas já que dificilmente quaisquer dos participantes virá a revelar suas reais ações e intenções, os dias que sucederam tal reunião dão pistas e evidências muito fortes sobre os assuntos que devem ter sido tratados em tal encontro. A prisão realizada nesta semana, mais uma vez ilegal, de supostos envolvidos numa trama para matar o próprio ministro Alexandre de Moraes e os então presidente e vice-eleitos Lula e Alckmin, numa reedição fajuta do também precário Plano Cohen, que justificou o Estado Novo de Vargas em 1937, demonstra que os escrúpulos são cada vez menos importantes e a narrativa dos poderosos para justificarem suas permanências no poder cada vez mais desesperada e infundada. A cobertura jornalística nacional dada ao episódio, com as honrosas e costumeiras exceções como a desta Gazeta do Povo, tem repetido as narrativas policialescas sem a devida apuração.
Assim como as incômodas perguntas que devem ser feitas aos participantes da reunião sobre o que trataram no Alvorada na semana passada, é dever do jornalista perguntar ou perguntar-se por que uma suposta tentativa de matar Moraes, Lula e Alckmin foi revelada somente agora, e medidas cautelares foram realizadas quase 2 anos depois dos fatos, quando a informação de que supostamente teria ocorrido essa trama já era do conhecimento da Polícia Federal, no mínimo, desde quando apreenderam o celular de Mauro Cid, há mais de ano. Não é curioso? A impressão que fica é que a narrativa de uma suposta tentativa de golpe contra Lula já está bastante desgastada, desacreditada para a parcela expressiva da população, e os elementos trazidos pela parcela colaboracionista da Polícia Federal para corroborar com a tese são cada vez mais frágeis. Nem o fato de a operação ocorrer em plena semana de realização do G20 no Brasil revelou qualquer solidariedade de outros chefes de Estado presentes ao suposto plano de matar Lula. Quanto à narrativa de golpe, o que revelam os diálogos privados dos militares presos a respeito de Jair Bolsonaro é que o ex-presidente não estava embarcando na sugestão de qualquer aventura inconstitucional. Mas as conversas demonstram preocupação dos interlocutores com o Estado de Direito e a democracia no Brasil. Esses sim, já violentados por Alexandre de Moraes e por seus colegas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ordens ilegais, censura, perseguição política. Se alguém deu golpe no país, foram aqueles que justamente dizem estar agora defendendo a democracia no Brasil. A escalada autoritária que observamos há anos no país pode, portanto, estar chegando ao seu ápice. Fatores externos, como o interesse internacional sobre o tema no Brasil, em particular com a posse de Donald Trump em menos de 2 meses, e internos, como a troca de comando na Câmara dos Deputados e do Senado da República, estão colaborando para a aceleração desse processo. A turbulência nos próximos meses tem tudo para ser forte. Mas a julgar pela maneira atabalhoada e cada vez menos criativa de proceder da Polícia Federal e de seus patrocinadores, trata-se de um all-in com grande chance de descredibilizar, finalmente e diante dos olhos de todos, todas as ações e operações abusivas já feitas até aqui.